E se para salvar a sua vida você tivesse que perdê-la hoje, você teria coragem? Me diz aí nos comentários depois. Nós estamos reunidos hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos juntos o Evangelho desse dia, 8 de agosto de 2025, sexta-feira. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 24 a 28. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? E o que poderá dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve homilia para esse texto do Evangelho desse dia, dessa sexta-feira. Hoje, Jesus não está falando para multidões. Ele está falando para quem quer realmente seguir. Não é um discurso para quem busca milagres fáceis ou bênçãos rápidas. É para discípulos e discípulas, para aqueles que desejam ser dele de verdade. E ele começa sem muitos rodeios a sua pregação, a sua fala. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aqui não há atalhos, não há plano B. Seguir Jesus é um caminho de entrega total, de desapego, de escolhas que muitas vezes o mundo vai olhar e não vai entender o que talvez quem tomou essa decisão fez. O mundo não vai entender. E talvez seja justamente por isso que essa frase ainda hoje provoca tanto incômodo em todos nós. Renuncie a si mesmo. Porque vivemos em um tempo onde tudo nos ensina a buscar os nossos próprios interesses, nossa própria satisfação, nosso próprio conforto. Mas Jesus vem e nos diz: se você quiser realmente viver, precisa aprender a morrer para si mesmo. E aqui, ele não está falando, é preciso a gente entender, ele não está falando apenas de uma morte física, mas de uma morte do egoísmo, da morte do orgulho, da morte daquela vida centrada só em nós mesmos. É um chamado a abrir mão da vontade própria para abraçar tão somente a vontade de Deus. E não é fácil isso, porque a cruz pesa, e a cruz, às vezes, não é algo que nós escolhemos, mas sim é algo que nos encontra muitas vezes. Pode ser uma doença, pode ser uma perda, pode ser uma injustiça, um sacrifício silencioso que só Deus vê. E Jesus, ele não promete que, ao segui-lo, a cruz vai desaparecer. Pelo contrário, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não fuja dela, carregue-a comigo. Porque com ele a cruz não é o fim, mas o caminho para a ressurreição. Então Jesus nos dá uma lógica que parece ilógica aos olhos humanos. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Isso é um mistério profundo para todos nós. Quantas pessoas no mundo estão perdendo a vida tentando salvá-la pelo prazer, pelo dinheiro, pelo poder, pela aparência, mas no final estão vazias. Enquanto os santos perderam tudo por amor a Cristo, e justamente nisso encontraram a verdadeira vida. Pense em São Francisco, que abandonou riquezas. Pense em Santa Teresinha, que viveu no escondimento.
Pense em tantos que escolheram a cruz e encontraram alegria. Jesus então faz uma pergunta que atravessa os séculos e chega até hoje para nós. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Ganhar o mundo inteiro talvez hoje seja ter seguidores, ter dinheiro, ter fama, influência. Mas se para ter tudo isso você perde a paz, perde a fé, perde a eternidade, vale realmente a pena tudo isso? Será que vale realmente? Jesus não quer roubar a nossa vida. Ele quer devolvê-la no seu sentido mais verdadeiro. Mas para isso é preciso entrega. É preciso fé suficiente para soltar as cordas do controle e dizer: Senhor, eu confio no teu caminho, mesmo quando ele passa pela cruz. O evangelho de hoje, meu irmão e minha irmã, ele termina com uma promessa. Uma promessa e também um alerta para todos nós. Haverá um dia em que o Filho do Homem virá com glória e retribuirá a cada um segundo a sua conduta. Isso nos lembra que a vida ela não é um improviso, é uma preparação. O que vivemos hoje, ele ressoa tudo na eternidade. Por isso, seguir Jesus não é uma decisão que se toma de vez em quando. É um sim diário, renovado a cada manhã, ressuscitado a cada instante, mesmo quando o corpo e a alma dizem não. É dizer, eu sigo, Senhor, mesmo com a cruz de cada dia. Então, eu quero te convidar a fazer um pequeno exame de consciência agora. Qual é a cruz que você está tentando deixar pelo caminho? Qual é a parte da sua vida que você ainda não entregou totalmente a Deus? Se essa palavra hoje falou com você, escreva aqui nos comentários: Jesus, eu te sigo, mesmo com as minhas cruzes. Que essa seja a sua declaração de fé, o seu ato de coragem espiritual, porque seguir Jesus vale mais do que ganhar o mundo inteiro. E lembre-se, perder a vida por causa dele não é um prejuízo, é o maior lucro que a eternidade pode nos oferecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. E esse evangelho de hoje, com essa breve homilia, tenha te ajudado a reconhecer que o maior tesouro na nossa vida que a gente deve buscar sempre é Jesus Cristo. Que a gente não se esqueça do verdadeiro sentido que Jesus dá para a nossa vida. Então, assumamos a nossa cruz de cada dia, assumamos a nossa cruz com muita fé, assim como Jesus nos ensina. E a partir disso, vamos juntos com Jesus carregar a nossa cruz e, consequentemente, viver a glória eterna, nos preparar para a nossa vida eterna, já desde aqui, agora, na nossa vida terrena. Assim seja. Amém. Se você gostou do vídeo, peço que siga o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tudo isso é de graça e nos ajuda a continuar a nossa missão simples e humilde de viver evangelizando. À tarde, às 15 horas, nós rezamos todos os dias o Santo Terço da Divina Misericórdia e você está convidado a rezar conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e dos santos da nossa devoção, desça sobre você, sobre toda a sua família e sua vida de fé, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão e minha irmã.